No programa de hoje, uma cobertura exclusiva sobre tudo o que está acontecendo no Brexit, direto do protesto, direto de nossos estúdios e direto do seu celular para o seu ouvido. Ou computador. Ou console de videogame. Ou Apple TV. Ou caixa de som que você deve ter. Ou do estéreo do seu carro, ou do estéreo do carro do taxista que você está pegando, ou direto da minha boca. Se você está aqui no estúdio, é claro. Bom, pode começar o programa, né? Bem-vindos ao Mamata Connection. Meu nome é Eric Dietz. Eu falo direto de Londres, da onde o circo está pegando fogo. O nosso programa está também de mudança, saindo de Londres, indo para Amsterdã. Mas antes de ir, a gente vai reportar tudo o que está acontecendo nesse país que decidiu dar um tiro no pé, um tiro na cara e um tiro no cu, que é o grande Reino Desunido. Eu estava no protesto hoje. Hoje é domingo, você está ouvindo isso aqui ao mais... Não, quando as pessoas falam mais tardar, qual que é o oposto do mais tardar? Ao mais cedar, você está ouvindo isso na quinta-feira. Quinta-feira, que seria a véspera do Brexit se a União Europeia não tivesse tido a caridade de falar: beleza, vocês não fizeram nada, vai ser uma catástrofe, então vamos adiar um tequinho. E tiveram essa caridade com o Reino Unido de deixar adiar o Brexit para pelo menos até o dia 12 de abril, né? E o que seria bom, porque a expectativa do Mamata é já estar em Amsterdã no final de abril, então a gente só vai ter que sofrer um pouquinho de Brexitolândia. Até porque eu saí do Brasil por causa disso, né? Não queria morar em país de terceiro mundo. E agora não vou ficar aqui pra ver esse aqui virar um também, né? Eu tô tranquilo, porque pelo menos esses dias eu vou saber me virar, tô acostumado a viver em um país que tá tudo meio que fudido. Eu tô preocupado com pessoa que não tá acostumada, que sempre só conhece viver em um país de primeiro mundo, com todas as acomodações, com um estado que mais ou menos tá funcionando. Essa galera aí não vai durar 3 dias. Se isso. Agora essa galera aí que não tá acostumada não vai durar nada, não. E não vai aguentar nem passar da hora do almoço esses aí. Não vão saber se virar. E aí, aí vai dar um problema. E aí uma pena, né? E aí a ilha vai ficar vazia. Muitos cadáveres vão provavelmente ocupar as ruas. Vai ser o retorno da peste bubônica, talvez, com tantos cadáveres espalhados pelas ruas, se putrefando no rio Tamsa, né? Uma visão trágica e provavelmente inevitável das próximas 3 ou 4 semanas. Eu fui lá nesse protesto hoje, foi a minha segunda vez no protesto anti-Brexit. Agora tô falando sério, sabe? Tem gente que acha que o nosso programa. Você acredita? Esse negócio de fake news é foda, porque na página do Facebook e em outros lugares também, costumam dizer que nosso programa é de comédia, sabe? É hipster fazendo comédia alternativa, é, é tentar pagar pau pra Comedy Bang Bang, essas coisas, mas eu não sei de que Bang Bang os caras estão falando, não sei que tipo de pornô que essas pessoas consumem. Eu só sei que estamos aqui para fazer um jornalismo sério, e é por isso que eu fui lá hoje de novo, pela segunda vez, não só como jornalista, né, porque é claramente o que eu sou, mas como um ser humano, né, que percebe quando tem merda escorrendo demais e você quer dar uma estancada. Hoje foi um dia interessante, eu tô na minha cabeça, eu só tô
pensando em slogan anti-Brexit, porque teve muitos oradores hoje que eu vi, pessoas interessantes. Anna Soubry, ela é uma conservadora, do Partido Conservador, vazou do partido por causa do Brexit e foi uma das formadoras do Grupo Independente, e que juntou a galera do Partido Trabalhador, né, o Labour, e que também está insatisfeito porque, não sei se você sabe, ouvinte do Brasil, que já tem problema suficiente para se preocupar. No Brexit, os dois líderes dos partidos são completamente ignorantes quando se trata da opinião pública. Eles são pessoas que são bem teimosas, têm uma maneira de pensar que não muda, e isso afeta os eleitores porque eles não têm muita escolha no final do dia, né? Porque eles são os dois partidos, os únicos partidos que realmente elegem primeiro-ministros. Então, ou primeira-ministras, né? No caso da Thatcher e May. Histórico ruim, né? Ainda bem que tem a Merkel, e na Nova Zelândia temos também uma primeira-ministra de alta qualidade para não criar um backlash, né? Que senão todo mundo ia pensar, porra, líder mulher não ia não dá certo, né? Não vira. Mas ainda bem que temos esses... Ah, e também a primeira-ministra da Escócia estava lá no protesto, Nicola Sturgeon. Eu gostaria tanto que ela fosse primeira-ministra do Reino Unido. Ela é tão eloquente e não mente, o que é uma coisa tão rara hoje em dia. Na política, ela é realmente fantástica. Ela estava lá hoje, foi interessante ver ela relativamente de perto. Quem mais estava lá? O David Lammy, que é um cara, um outro parlamentar muito interessante do Partido Trabalhador. Talvez tenha potencial para ser primeiro-ministro esse cara, hein? Tô achando aí. Escreve aí. David Lammy, você tá escrevendo? Eu espero você pegar a caneta. Eu sei que você não tem caneta e papel perto de você agora, mas vai lá, pega. Pega lá. Tá, você tá com o celular, pode escrever no bloco de notas do celular. Vai. Tá pronto? David Lammy. Eu vou soletrar pra você, tá ok? Tá. É HJWVSTUKWEOTT. David Lammy, tá ok? Escreve aí e fica de olho, que esse cara vai crescer. Ou não, vai ser morto por algum neonazista daqui a pouco. Veremos. E o que mais temos no programa de hoje? No programa de hoje temos um convidado que eu não conheço, uma pessoa... É uma novidade para o programa. Ele é o segundo economista que recebemos no programa, né? Tivemos um economista aqui antes. Vamos lembrar que, para quem é novo para o programa, para quem não teve o prazer ainda de se deleitar com as notícias, as conversas e o diálogo, a filosofia que a gente entrega para nossos ouvintes semana após semana, toda quinta-feira, sabe? Toda quinta-feira, agora vai ser a 17ª semana que a gente não falha, a gente entrega. Você quer pensar, você quer filosofar? A gente tá aqui. Sempre vai estar aqui. Sempre vai estar do seu lado. Chuva, sol, Brexit, não Brexit, Temer preso, Temer fora. A gente vai estar aqui. Pra semprezinho. Ou não. Porque... Vamos falar com mais um economista, né? A gente falou com o Vini Camargo, não era o nome dele? Episódio 4, alguma coisa assim. Um economista também, ele que é casado com a Débora Camargo, irmã da finada Abby. Quando a gente falou com ele ia começar um quadro no TV Fama. Era um quadro de economia que iria doar, acho que se não me engano, 16 segundos. Era 16 segundos. Ele também é colunista na Capricho de economia. Esse programa parece que não deu certo, esse quadro no TV Fama não deu certo, parece. Foi o que me informaram aqui. E então ele não está mais na Rede TV, não está mais vinculado
com aquele programa, mas como temos uma produção que não tem um pingo de imaginação ou caráter, eles decidiram chamar ele para ser um repórter de campo, vamos dizer assim. E ele foi lá na marcha do Brexit, né, o Vini Camargo. E bom, vamos ver se tem. Eu tava lá também, a gente tentou fazer uma reportagem, vamos ver se. Não deu pra fazer muita coisa, mas vamos ver o que teve. O Mamata Connection está diretamente do protesto contra o Brexit. Estamos na frente de Downing Street. Aqui estou estimando 1 milhão de pessoas. Tá tudo super organizado. Só tem gente legal. Passando na frente da casa da primeira-ministra agora, que claramente está ignorando tudo que está acontecendo, como um bom líder deve fazer. Vini Camargo aqui também cobrindo o que está acontecendo, todos esses problemas econômicos agora que vai ter no Brexit, mas são problemas que dá para passar rápido, né? Coisa simples. E esses 1 milhão de pessoas que estão aqui realmente não sabem nada de economia, né, meu? Tá na cara que são pessoas que talvez sabem fazer cartazinhos, né, mas não sabem as oportunidades, né, meu, de ficar fora do maior bloco econômico do mundo. Estamos vendo aqui muita música e bandeira. Estamos se sentindo ameaçado aqui porque tem muita cor azul. Tenho medo da cor azul. Mas a gente continua aqui no jornalismo para achar algum furo aqui. Vamos achar algum furo. Vini Camargo, você achou alguma coisa por aí? Olha, meu, pra falar a verdade, aqui tá bem tranquilo também, meu. Tô esperando aí algum neonazista vir aqui tacar fogo pra ficar mais divertido, né, meu? Tá chatíssimo. Aqui também tá paradão, Vini. Tenta atiçar alguma coisa aí, tenta achar não sei, uma garrafa, alguma coisa, taca alguém, vê o que acontece. Caralho, mano, minha mão. Olha lá, que bosta, hein? Que merda. Ninguém conseguiu fazer nada, né? Não teve muita coisa que aconteceu, né? Que a gente podia mostrar no podcast. Não teve muitos brasileiros, eu não vi poucos brasileiros lá. Não que eu tava procurando. Mas vai ser muito interessante ter um economista no programa hoje, né? Porque o Brexit vai afetar muito a economia não só do Reino Unido, mas da Europa, do mundo e inclusive do Brasil. Pois é, porque, por exemplo, nesse momento, o Reino Unido tem um acordo junto com a Europa de importar certas coisas do Brasil. Isso é a Europa que é o maior consumidor de produtos brasileiros no mundo, é a União Europeia. E se o Reino Unido sair da União Europeia, o Reino Unido não tem nenhum acordo de importação com o Brasil no momento. O que isso quer dizer? Que, vamos dizer, se a gente sair sem acordo no dia 12, que é a coisa mais provável, na opinião do seu modesto apresentador, o que isso quer dizer é que nenhum dos produtos brasileiros que iriam para o Reino Unido através do acordo que eles têm pela Europa vão poder continuar a seguir o seu caminho, significando que o Brasil não vai ter como importar para o Reino Unido. Mas isso é um problema pouco, aí o mais importante é fazer porra nenhuma. Não, o mais importante aqui é falar de putaria, de sexo anal, aí, que é isso que esse podcast só faz. Falar de sexo anal, falar com um ator pornô. Sabe, esse podcast tá perdendo a linha, cara. Tá perdendo a linha. Então, hoje, com um economista, pelo menos a gente vai poder bater um papo, espero, intelectual, mas
Ó, eu vou ler aqui a ficha do cara. Eu lendo aqui a ficha dele, eu tô ficando meio... Vai ser uma daquelas conversas. Eu já tô cansado só de ler aqui o perfil do cara. Eu tô testemunhando a história que agora no Reino Unido tô vendo a democracia sendo testada no seu limite. E o teste não vai bem, obrigado. Tem alguém batendo a porta aqui. Acho que é algum sabotador. Tem vários sabotadores agora. Uma mata está sendo comido por dentro. E esse barulho aqui, ó, é o barulho da minha barba roçando na proteção do microfone. É irritante, não é? Talvez eu deveria tomar uma maior distância do microfone. Mas se assim eu fizê-lo, não poderei hablar tão perto e sussurrar, que é o que eu mais quero agora. Eu tenho aqui a carta de um leitor. Já estou acostumado a receber e-mails, tweets, DMs, mensagens e tal no Facebook. É raro a gente receber carta e mais raro ainda é o conteúdo que veio dessa carta, né? O udo que essa carta tinha. Eu vou ler aqui para vocês essa carta. Às vezes eu não leio geralmente a correspondência que o programa recebe no podcast. Hoje esse e-mail me tocou o suficiente. Eu tenho que dividir com vocês. E eu tenho que dividir a palavra dividir quando eu tô a primeira sílaba só. Quando eu tô falando ela, porque cria uma ênfase que me agrada. E o programa é meu, então eu posso escolher fazer isso quando me dá na telha. Bom, vamos aqui. Querido Eri Kiditz e o resto da equipe do Mamata. Hoje eu estou em um momento muito difícil da minha vida. Devido a conflitos no meu trabalho, eu agora me sinto isolado de minha família, de meus amigos e do meu dinheiro, do meu patrimônio. Entenderia quando... Desculpa, quando eu comecei a ouvir seu podcast, eu tinha começado uma vida nova. Eu me aposentei. Eu esperava que eu poderia aproveitar uma vida com a minha família, com a minha mulher, com os meus netos e poder aproveitar o pouco do que resta de vida, até mais porque eu trabalhei a minha vida inteira para o serviço público. Sim. E você, com seu podcast, conseguiu me animar nessa nova fase que eu tava na minha vida. O seu episódio do Funk Pesadão me fez sorrir pela primeira vez em 32 anos. Tinha pensado em tirar minha própria vida e vida de outros. Mas graças ao seu podcast e perceber que eu não era só eu consegui partir pra frente, me aposentar, mudar de vida, mudar minha rotina, até que passar fantasmas do meu passado voltaram a me assombrar e a me bulinar. E agora me encontro injustamente dentro de uma cela.
Por isso estás recebendo uma carta, Eri. Estou falando dentro de uma cela. A vida me proporcionou muitas armadilhas. Infelizmente, durante minha vida de trabalho, eu caí em algumas. E agora estou sozinho e só tenho vocês. Obrigado, Mamata. Conto com a sua companhia nessa fase difícil de minha vida. Assinado, Michel Temer. Super emocionado. Super emocionado. Muito triste. É um absurdo. Um absurdo deixarem Michel Temer escrever cartas e mandar aí como bem querer. Toda a liberdade do mundo. Eu não consigo mandar uma carta tão rápido pro Brasil. Ele consegue mandar essa carta pra Londres em o quê? 3 dias? Foi 3 dias, claro? Tá assinado aí que... 3 dias. Uma palhaçada. Isso é uma palhaçada, viu? Uma palhaçada. Fico revoltado quando eu vejo o presidente mandar carta de dentro da prisão. Coisa que mais me deixa puto. Sabe? Mais do que tudo que o Temer fez. Mais do que tudo que a Dilma ou o Lula fizeram. O fato do Lula mandar carta de dentro da prisão, isso me irrita, porque... Sabe por quê? Vou ser bem honesto. Não é nada ideológico, assim. É mais porque... Se você é um carteiro, tá? Você tá acostumado a ir lá entregar suas cartas nas casas, nos prédios e tudo. Meu amigo, pra entrar num presídio e entregar uma carta numa cela, tu tem que passar por cheque, tu tem que fazer impressão digital, tu tem que passar por scanner de metal. Sabe, é um atraso na vida de um funcionário que a gente precisa... Sabe, o Correios não tá indo bem. Alô? Acho que o Correios podia usar sua ajuda e ter menos carteiro, tendo que labutar e ir até o presídio. E o presídio também não era no centro da cidade. O presídio era na puta que pariu, é isolado, geralmente. Então, pra chegar no presídio, não tem mais nada além do presídio pra entregar a carta. É uma foda isso, sabe? Poxa, manda... Tá na cadeia, manda SMS. Piadinha simples, né? Piadinha fácil, mas é isso que... Eu sou jornalista, não sou comediante, tá? Desculpa. Desculpa aí, ó. Breaking news. Sou jornalista, não comediante. Tá? Vão tudo se fuder. Tô puto. Tô puto. Tô com tesão. Tô todo confuso. Deve ser alguma coisa a ver com alguma substância que eu ingeri lá no protesto. Não sei o que foi ainda. Mas tinha muita gente me oferecendo drinks e cigarros. E eu fui experimentando. Porque eu sou uma pessoa de cabeça muito aberta, né? E aí... Agora eu tô me sentindo meio mal, assim. Mas eu tenho que fazer uma entrevista, não tem? Isso não tem como evitar. A entrevista está vindo. A entrevista, meu amigo? A entrevista não vai a lugar nenhum. Se eu estiver aqui e minha barba estiver roçando no microfone... Opa! Tá alguém me ligando aqui. Estamos aqui com Newton Frida, um economista, também conhecido como professor Tidinho. A gente vai explicar isso mais tarde. Tidinho. Professor Tidinho, não Tidinha. Eu sei não, Tidinho, foi o que eu falei. Então eu tô Falei Tidinha? Desculpa. Eu tô um pouco surdinho. Te peço perdão. Não, pode ser que eu esteja um pouco lesado, que eu acabei de voltar de um protesto contra a saída da União Europeia contra o Reino Unido sair da União Europeia. Então, você sabe, muito esquerdista, umas marofas ali rolando, então eu tô meio tonto. Então eu posso estar errado também. Perfeitamente errado.
Você tá, imagino. Perfeitamente errado. Newton, posso te chamar de Newton ou você prefere que eu te chame de professor Tidinho? Professor Tidinho eu prefiro porque é um apelido pelo qual meus alunos carinhosamente me chamam nas aulas de YouTube que eu dou para ele. Eles botam ali nos comentários. Professor Tidinho é como eu me relaciono, é um codinome que eu mesmo me dei. Mas você é professor de verdade ou é um apelido também que nem o Tidinho, o professor Tidinho? Professor de verdade, perfeitamente. Me chamo Tidinho porque eu falo os T's e os D's assim, é como quem fala dor de dente, né, que quando bate o leite na frente da gente. E fala, eu troco os D's pelos T's e os T's pelos D's, e você, como você, por exemplo, é o Eric Dites, a gente não tem problema porque eu acho que é o único jeito de se pronunciar, não é verdade? Tá, é o único jeito. Sabe, Exatamente. tem gente que me chama de diets, aí faz aquela piada, você tá de dieta, hahaha. É sempre muito engraçado quando alguém fala isso. Eu sempre acho muito engraçado. Ah, tô rindo, Então, achei ótimo também. piada não. Não é? A piada não cansa. Eu não. Por favor, se você me ver na rua, se você me reconhecer do podcast, né, ver meu rosto e falar, eu vi a voz desse cara aí. Aí você pode vir pra mim e falar, da dieta. Eu vou achar muito engraçado. Verdade. Mas eu Prometo. falo assim com os T's e os D's porque é assim que se fala português corretamente. É como meus portugueses descendentes da minha família, é o jeito correto de se pronunciar a língua. E qual que é a sua família? Qual que é a sua descendência? 100% portuguesa. 100% portuguesa 100%. desde a raiz, exatamente. Desde Dom Pedro 147. Desde Dom Pedro 147. É, exatamente, porque veio de trás para frente. As pessoas acham que o último Dom Pedro foi o primeiro, mas sabe lá quantos Dom Pedro que vieram antes? Desde o Dom Pedro 147, Verdade. aí vai Dom Sebastião, depois vai Dom João, até chegar no último Dom Pedro. Que foi o segundo, paradoxalmente. Então, peraí, só pra entender então. O Dom Pedro 1047, não, 147, Perfeitamente. é o seu antepassado. Isso, na verdade, E... é Dom Pedro menos 147, porque aí foi em contagem regressiva como número negativo, que aí vai diminuindo, diminuindo. Aí virou positivo até o 2. Aí teve o Dom Pedro um Zero, extra. exatamente. Teve o Dom Pedro Zero, que é uma figura pouco conhecida, e aí vocês aqui os brasileiros começaram a conhecer mais a cultura portuguesa a partir de Dom Pedro I. E depois Dom Pedro II, que foi o grande presidente imperialista, melhor presidente de todos os tempos. E aí é verdade, e agora é só, eu não sei quando é que vai reencarnar o próximo Dom Pedro aí, que seria Dom Pedro III agora, né? Fica aí o suspense. E seria tipo Buda, que eles têm que... A pessoa teria um certo trejeitos, eles podem identificar desde quando bebês, e ver, esse aí tem cara de que é Buda, e eles vão levar lá, isso aqui é o Dom Pedro III. Eu não entendi Sabe direito como é que funciona o falhou a sistema de ligação, Budas? mas eu acho que não é Buda, não. Não entendo Não, entendo disso aí. Não, se você estiver familiarizado de como é que funciona o budismo, né? Se você tem, por exemplo, o Dalai Lama, desculpa, não o Buda, me confundi também. O Dalai Lama, Você não ele sabe pode ser de nada. identificado desde É quando verdade. bebê. Eu sou meio confuso, desculpa. Eu não sou. Sabe, eu tô aqui na mudança, aqui indo pra Amsterdã, vim de um protesto, eu tô todo confuso. Tô todo confuso, Niltinho. Professor Tidinho, desculpa. Eu me confundi com os Perfeitamente. apelidos. Mas o Dalai Lama, ele pode ser identificado desde quando é bebê, né? Eles falam, esse aqui tem trejeitos de Dalai Lama. É mais ou menos assim que você espera que o Dom Pedro III venha à toa? À tona? Não à toa? Talvez venha à toa. Falhou um pouco a ligação, você está comparando o Dalai Lama ao BBB, que é aquele programa da Globo Globalista? Não. Essa emissora O Dom Pedro globalista. III.
o Dalai Lama poder identificar quem será o Dom Pedro III através dos mesmos princípios que eles identificam o novo Dalai Lama. Procurando trejeitos em Não, aí é bebês, só vendo por assim, ó, esse linhagem de. aqui. Aí não tem nada a ver com espiritualidade de Dalai Lama. Aí você tem que tirar pela linhagem da família real. Eu pertenço à família real, tem que ser algum descendente meu. Eu tenho um netinho aqui, que fica chorando aqui, e botaram nele o nome de Dom João VII, que dizem que quando ele crescer ele vai aí a casa lá e vai dar origem a Dom Pedro III, né? Pela linhagem tá correta. Então a gente fica aí nessa esperança, mas não tem nada a ver com espiritualidade de Dalai Lama, não. É linhagem real da aristocracia brasileira da Casa de Orleans e Bragança. Que maravilha. Aqui no Reino Unido eles têm essa mesma tradição bem justa, né? Que é de... Se você nasceu da buceta certa, feito com a gosma da bola certa, você vai ser rei. Isso não é uma coisa tão fantástica que você não precisa fazer nada. Você tá lá ganhando a loteria da vida. Exatamente, tem a raça que foi escolhida, na verdade, foi predestinada, foi a cruza perfeita, pegando as estinias certas, as antropomorfologicamente correto, né? Antropomorfologicamente correto, etnologicamente correto, o que mais que é correto? Sociologicamente Incestologicamente. correto, tudo mente, né? Bem, a gente Incesto... mente bastante, exatamente. Exatamente, perfeitamente. Perfeitamente. E você então se considera uma raça superior? Ah, tecnicamente, né? Tecnicamente, se você for ver, se você pegar geneticamente, provavelmente. Tá. É Quais uma são os linhagem dos meus sintomas? descendentes. Linhagem dos meus Qual- descendentes. O sintoma é o seguinte: você tem que pegar a linhagem de quem é louro oligocéfalo da Pomerânia. Você está aí falando comigo diretamente de Londres. É, Sim, me consta que você tem uma namorada polonesa, perfeito? correto. Pois é, se você pegar o sudoeste da Polônia e se você pegar o nordeste da Alemanha, o que acontece? É uma região que é conhecida como é que eu te pergunto para você? Como é que é conhecida essa região? Não é a Bavária, Não que é é, muito mais pro sul. não é a Bavária. Entre a Polônia e a Alemanha. Aí Sabe? você me pegou, hein? Exatamente. Colocou. Eu te digo, chama Pomerânia. É da onde vem a raça daquele Delícia. cachorrinho Lulu da Pomerânia. Exatamente. Perfeitamente. É. E lá tem uma raça que foi escolhida como superior, mas isso foi antes do Hitler, viu, te digo. Chamava que eram os louros oligocéfalos da Pomerânia. Pessoal, na época, aqui no Brasil, no começo do século, meu pai me falava, olha, a gente para atingir a pureza da raça tem que importar os louros oligocéfalos da Pomerânia. É isso que eu te digo. E aí existia a ideia que os oligocéfalos causariam a pureza da raça brasileira. Era uma ideia que, se tivesse botado em prática, colocaria o Brasil hoje em pé de igualdade com os países nórdicos, esses que têm o cabelo mais próximo da cor Golden Shower, que tem assim as características de nórdicos e por aí vai. E não teria feito essa mestiçagem que prejudicou a raça brasileira, né? Colocou aí crioulo para cruzar com tudo, já viu no que deu. Se a gente tivesse acabado com este problema via mestiçagem, os genes da raça superior causariam aí a prevalência, né? E com o tempo, com o passar dos anos, a gente acabaria acabando com este problema aí da mestiçagem negra, indígena, esse tipo de coisa que acabou contaminando a raça, não é verdade? Não acho que é verdade, né? Porque você acha realmente que o Brasil estaria tão melhor só por causa de raça? Porque eu, apesar de eu não compactuar com sua maneira de pensar, tecnicamente eu estou ajudando o Brasil, então, porque eu estou tendo relações já faz 8 anos com uma pessoa dessa raça que você
acha que é superior. Eu já fui na cidade dela, não é superior de jeito nenhum. Se bem que a cidade dela é mais perto da Bielorrússia, mais perto do leste, então provavelmente não é na área purinha que você tá Ah, mas os comentando. inferior de ideia e de espírito nunca percebe que são inferior, né? Sempre vai se achar superior exatamente por ter mentalidade inferior. É um paradoxo, entende? Então, mas isso não se aplica pra você também, então? Não porque eu, não porque no meu caso a superioridade é comprovada por linhagem, não por achismo. Igual vocês da esquerda pensam que são superior por achismo. Aí Não, mas calma aí. junta marxismo Não, cultural, junta essas políticas comunistas, junta essas ideias sociológicas do Jean-Paul Sartre, do lado Trotsky, do Lenin, do Stalin, do quem mais que eu estou esquecendo? Ah, enfim, junta tudo que é vermelho aí e Marx. vai numa grande catapultagem de menstruação de ideia, não é verdade? Bom, mas, professor Tidinho, você tá falando que você é superior a outras raças e tudo, mas eu tô vendo aqui na minha folha que você foi formado, se formou em economia pela FEFISA. Eu fiz uma pesquisa aqui mostrando que essa faculdade, para quem não conhece, é a Faculdade Integrada de Santo André, é uma das Perfeitamente. 10 piores do Brasil. Perfeitamente. Uma das 10 piores do Brasil. E você se acha então superior se essa foi a faculdade que você fez? Mas claro, mas eu fui exatamente onde estava pior para ver se eu elevava o nível intelectual e racial do local. Porque é um contato comigo, que é de raça superior, é um privilégio para esse pessoal e também é um ato altruísta de minha parte. Estar lá com esse pessoal que pode usufruir um pouco do meu intelecto, da minha capacidade de pensar, de sentir e perceber ali que existe uma energia, inclusive, diferente, né? Quando eu entro na sala, meu Deus do céu, praticamente o novo Jesus Cristo. O pessoal presta atenção no que você tá falando? Ah, costuma prestar bastante, né? Na verdade, eu nem preciso falar, só a presença já ilumina os pensamentos dos pessoal. De onde é que você tira essa conclusão? As pessoas falam pra você, poxa, professor, obrigado, professor aluno. Eles chamavam de aluno Tidinho naquela época? Aluno tidinho? Não, porque sabe por quê? Sabe por que nunca me chamaram de aluno? Nunca fui Por aluno. quê? Pergunto para você, explica para mim. Eu pergunto agora para você, desculpa, como eu sou professor, é difícil para mim ficar respondendo pergunta. E porque Tá. só eu pergunto para os meus alunos de YouTube, né? Mas eu Uhum. pergunto então para Você você. nunca fala no final da aula. Você nunca fala no final da aula. Perguntas aqui, depois. Você nunca pergunta nada. Não porque eu não costumo deixar dúvida naquilo que eu falo. Sou muito claro e preciso. Ah, você é muito bom. Claro, ninguém Tá. sai com dúvida na cabeça. Sai com a mente, Desculpa. sai com a mente fechada no meu raciocínio. E agora eu pergunto para você, por que que o Tidinho nunca foi aluno? Porque. Bom, o significado da palavra aluno é quem não tem luz, né? Pra quem falta Perfeitamente, eu luz. sabia que ainda existia um lapso de inteligência. A é o prefixo que quer dizer não. Luno é o sufixo que quer dizer luz. Então, um aluno é que não tem luz. E o professor Tidinho sempre foi dotado de muita luz. Então, eu posso dizer que o professor Tidinho já nasceu professor, nunca foi aluno. Entende? Entendi. Fantástico. Mas, saber que eu tava vendo muitas pessoas durante as palestras que ocorreram durante o protesto do Brexit. Muita gente falando que as pessoas mais inteligentes são geralmente as que admitem não saber de tudo. Admitem humildade de que não tem como saber de tudo que está acontecendo no mundo, que outras pessoas sabem mais do que você em alguns assuntos. Isso não deveria ser motivo de vergonha. Você deveria tentar entender e tentar aprender em vez de tentar confrontar toda vez e passar sua opinião, uma agenda para cima. Pois é, mas aí eu pergunto: quem fez essas pesquisas era inteligente? Quem respondeu às pesquisas era inteligente também? Quem divulgou a pesquisa era inteligente? Quem leu a pesquisa era inteligente?
Quem replicou a pesquisa, que é o que você está fazendo agora, me informando, é inteligente também? Por você, eu digo que não. Então, nessa cadeia de desinteligência, como é que você vai provar que o que você está me dizendo é verdade? Eu pergunto para você. Não tem como provar que uma teoria é verdade, assim, por uma ligação de telefone e que a gente tem que estar gravando aqui em tempo real sem poder ter edição nenhuma, né? Então não tem como eu provar pra você, mas você, ao contrário, você lançou livros, tá? Sim, Que lancei. eu recebi cópias Vários livros eu lancei. desses livros. Sim. Vários livros, inclusive. E um deles aqui. Bom, eu vou um por um, mas você tá amplificando vários fatos sem ter nenhuma evidência. Aqui, o seu index do livro é vazio. Tem umas entradas só de Wikipédia, uns memes. E é isso, esse é o index, essa é a bibliografia que você tem, são memes e entradas de Wikipédia. Exatamente. E alguns vídeos de YouTube. Mas isso não é o suficiente, você entende? Professor Tidinho, você é professor, deveria saber mais. A verdade será divulgada pela internet. Esse é o futuro da humanidade. Então, quem realmente sabe, consegue transmitir o pensamento em mensagem pequena, quase que subliminar, que eu sempre digo, uma imagem fala mais que 1000 palavras, não é verdade? Então, o meme, que é imagem e mais palavra, meu Deus, fala mais de 3.000, 4.000 palavras, por isso que o meme vale tanto. Então, Esse é um dos maiores problemas do nosso podcast, inclusive, né? Porque as nossas palavras... Eu tenho que falar 1000 palavras para ter o mesmo impacto na rede social do que uma imagem. Exatamente. Então, a cada 1000 palavras do episódio só que a gente consegue o mesmo impacto de uma imagem. A gente tem que falar muito, né? Exatamente. Por isso que eu digo, pelo que eu estava acompanhando a página de vocês pararam com os memes. Ninguém publica mais meme no Mamata Connection. Vocês acham que vai conseguir audiência publicando entrevista? Tá certo que a entrevista é com um cara inteligente, que aí sim, tudo bem, vê lá o meu nome, já é um capital político, um capital econômico, um capital de imagem pro blog de vocês, que faz aí subir todas as visualizações, não é verdade? Mas realmente eu digo, vocês pararam de postar os memes, parou de ter visualização na página de Facebook de vocês. É uma pena, eu fico entristecido aí com este fato. Eu também. Esse aqui é bom que você está falando, porque aí talvez a gente aqui da produção pode ouvir, né? Claro, algumas outras pessoas. Verdade. Que, né, a parte da rede social tô deixando para trás. Eu tô fazendo podcast já, a gente tem 22 produtores no momento, então a gente tem que delegar algumas coisas. Eu não posso fazer tudo, né? Mas eu vou passar para frente aí sua crítica, que é muito válida. Perfeitamente. Meu netinho tá chorando aqui, o pai do Dom Pedro III aqui. Ô Lucas, para de chorar que um dia você vai ter um filho para cuidar de você. Um filho da linhagem da Imperial Real. Mas isso não ajuda, né, esse Lux, porque se ele tiver com cocô na fralda agora, o futuro dele de ter um filho não vai ajudar ele agora. Ele precisa de ajuda agora. É verdade, mas como ele é da linhagem real, eu acho que ele já sabe se virar sozinho com 1 ano e 2 meses de idade. Não é verdade, netinho? Verdade? Você não consegue? Tá dizendo que sim. Consegue. Isso, tira a fralda. Isso, agora vai até o banheiro, pega o papel higiênico. Isso, certinho, certinho. Aí mesmo que você tem que passar. Marrom, verdade, marrom. Vou fazer o quê? Marrom, todo mundo Tudo bem. Primeira vez que ele tá fazendo isso? Você consegue. Tá dizendo que vai conseguir. Tá. Pô, impressionante, cara. Um ano e 2 meses e já tá limpando a bunda, indo pro banheiro sozinha. Isso é incrível. Sim, é raça superior, né? Identidade da espécie. Minha sobrinha de 4 anos, que também... não sei, os ouvintes provavelmente não sabem, mas eu sou de uma linhagem totalmente alemã. Teoricamente eu sou puro. Apesar de eu achar que eu sou bem sujo. Mas a minha sobrinha de 4 anos, ela não consegue limpar a bunda sozinha. Eu tive que limpar a bunda dela várias vezes agora no Brasil, que eu tava de férias. Tá vendo? Isso foi um saco.
Os Eu queria muito. Eu gostaria de saber por que, que a sua linhagem é mais limpa do que a minha, sendo que eu sou de linhagem alemã e você de linhagem português, que sempre foi um pouquinho pior, né? Isso aí é preconceito de sua parte. Essa história do Hitler aí, de dizer que os alemão que vieram do Zulo, que eram os arianos, essa história aí a gente sabe que não deu muito certo, né? Eu tô aqui para provar que a verdadeira linhagem veio lá dos nossos ancestrais da Península Ibérica, não é mesmo? Ó, tá chorando aqui ao fundo, concordando comigo aqui, meu, ne, meu Sei que netinho tá louco. bravo com o que eu falei. Ah, sim, né? Não suporta besteira. Já é quem nasceu inteligente. Impressionante, sim. Impressionante. Como é que é pra uma criança nascer inteligente? Deve ser muito traumatizante, né? Porque você tem noção de tudo que você tá tendo experiência, né? Sair de dentro de uma mulher e aí aprender a andar. Já todas essas nasceu coisas, não inteligente. é Aliás, estressante? porque o que você está confundindo, eu vou explicar para você. Você fala, eu sou alemão, eu sou de uma linhagem pura, como se falava no nazismo. Isso aí não tem nada a ver, porque isso é uma construção cultural. Porque o Hitler, ele inventou essa história aí, que a linhagem pura estaria na humanidade no período clássico, por isso que ele gostava tanto lá da antiguidade grega, depois dos romanos, não é? Depois se dizia descendente dos hunos, que era a mentalidade mais pura. Aqui no Brasil também a gente tentou fazer uma coisa assim com essas porcarias. Não sei se você conhece história, porque agora eu vou aproveitar para te ensinar um pouco, porque quem foi eu te pergunto, quem foi o presidente do fascismo brasileiro? Eu te pergunto. Getúlio Vargas. Perfeitamente. Então você está aprendendo. É o que eu falo. Ó, por isso que as pessoas não ficam com dúvida do que eu falo. Eu pergunto, você percebe que só da minha pergunta eu já vou te dando a resposta. Não é mesmo? Eu senti um Getúlio Vargas no meio da sua pergunta, meio que eu ouvi assim subliminarmente, por isso que eu soube a resposta. Exatamente. Eu sinceramente não sabia, mas eu vi assim umas ondas talvez, não sei. Pois Estranho. O que ele tentou fazer? Ele tentou criar o símbolo nacional. Ele tentou criar os pilares de sustentação da identidade brasileira. Não é? E aí eu pergunto para você, de novo, quais foram os pilares que ele criou como identidade nacional? Carnaval. Perfeitamente, acertou um. Que mais? Acertou de novo, ó. Foi samba? Vai. Samba? Exatamente. Acertou de novo. Acertou. Vou colocar carnaval e samba no mesmo. Então, por enquanto, só acertou um, tá certo? Tá, ok. É por isso que eu tava em dúvida. Eu achei que será que número 2. Número 2. Que mais? Putz, cara, agora você me pegou, talvez. Porra, é fácil pra cacete. O que é que sempre as pessoas gringos pensam? O que é que sempre os gringos falam que o Brasil é conhecido por? Samba? Mulata e caipirinha. Acertou o segundo. Caipirinha você tá de brincadeira, né? Eu consigo transmitir via pensamento, mas também não posso fazer milagre. Samba, mulata e futebol? Porra, tava difícil, né? É claro, porra. Desculpa, aqui não é a minha prioridade. Eu parei de ler a autobiografia do Getúlio Vargas. Eu tava lendo aqui O Homem que Matou Getúlio Vargas, do Jô Soares. Acho que é a melhor autobiografia do Getúlio Vargas. Leia depois também o Xangô de Baker Street, desse grande escritor, Jô Soares. O filme é muito legal. O filme é muito divertido. Tem uma cena que o Sherlock Holmes tá lá, chega no Brasil, tá, e o cara vai lá dar um café pra ele e falar: você pode me achar maluco, mas eu acho que o Brasil um dia ainda vai ser muito famoso pelo seu café. E todos os personagens acham muito ridículo isso que o Sherlock Holmes falou. Eu achei tão engraçado. É tipo Bohemian Rhapsody, saca? Quando fala assim, você nunca vai ser cantor. Verdade. Freddie Mercury, saca? Tipo, essas coisas em filme eu adoro, eu acho muito legal. É muito demais. Grande escritor, grande livro, grande filme, não é verdade? E aí, continuando o meu raciocínio que você me interrompeu,
São as 3 pilares aí de identidade nacional que Getúlio Vargas criou para o Brasil, não é verdade? Que é o futebol, é a mulata e o samba. Porque aí eu vou explicar aqui para você, dando aula de graça, porque na verdade eu vivo para ser altruísta, né? A gente nasceu para ajudar os outros. Eu vou explicar então para você uma aulinha de graça que eu sempre dou no YouTube, que é o seguinte: o Brasil precisava criar os seus símbolos para não ficar suscetível aos outros movimentos internacionais que estavam acontecendo na época, que era o comunismo, não é verdade? E o imperialismo yankee, não é mesmo? Então, o que aconteceu? Todo mundo desde então fica exaltando o nacionalismo, desde Getúlio. Porque o que acontece? O operário brasileiro dos anos 30, ele vai ficar muito mais suscetível a ser influenciado pelas ideias locais, pelos símbolos nacionais, não é? Do que pelo símbolo do comunismo. Então, é um jeito de você acabar com a ideologia econômica do marxismo cultural. Você exalta os símbolos nacional. Percebe? Você atrai o trabalhador operário brasileiro dos anos 30, que gostava de fazer greve, que estava contaminado pelas ideias de marxismo. Você atrai para o seu braço com as ideologias nativa, local, que ele entende que existem desde sempre. Ele não sabe que aquilo foi fabricado. Entendeu? Aquilo está lá supostamente desde sempre, a identidade nacional. E aquilo vale muito mais para ele, ele se sente muito mais pertencente àquilo do que uma ideologia econômica que vem lá da Rússia na época, lá da União Soviética. Entendeu? Então, por isso que Getúlio Vargas cria isso, é o fascismo brasileiro. Depois disso, os comunistas tentaram também pegar o nacionalismo para eles. Porque o que eles falaram? Falaram, esses ideal capitalista dos Yankees, dos Estados Unidos, isso é coisa dos estrangeiros. Os indígenas já viviam numa lógica comunista. As tribos indígenas já partilhavam os alimentos, partilhavam o pão, não porque eles não faziam pão, mas partilhavam a caça, partilhavam um estilo de vida que era basicamente socialista. Então o que os comunas daqui do Brasil falaram? Olha, nosso país sempre foi socialista e comunista. Não deem bola para esse ideal capitalista e anti-imperialista americano. Os comunistas vigaram com essas ideias. Depois os militares retomaram as ideias do nacionalismo para fazer o Brasil ficar grande via Estado. Aí os militares já na década de 60. Entendeu? Estou dando aula de graça aqui para você. O nacionalismo sempre foi moeda de troca. Esse negócio de patriotismo, sempre dizem, quem disse isso é o professor Mario Darius. Já ouviu falar desse professor? Desculpa, cortou a ligação. Você pode repetir o nome do professor? Professor Mario Darius. Digita no YouTube. Professor Mario Darius. Ele diria: patriotismo é o último refúgio do canalha. Entendeu? Ah, sim, conheço essa frase. Exatamente. Essa frase provavelmente é minha, mas eu acho que ele replicou. Porque hoje em dia, com essa história de fake news, não é verdade? Mas você vê que aqui no Reino Unido está acontecendo uma coisa muito parecida, né? Que é esse nacionalismo, essa visão de que o seu país tem uma coisa melhor do que a outra, que uma coisa já hereditária, né? Que vem de você, que vem da sua população. Isso foi provado que a maioria das pessoas como você comentou, o patriotismo é o último recurso do canalha. Todas essas pessoas que advocaram pelo Brexit são pessoas que são ligadas a bancos, são pessoas que foram educadas em colégios particulares que valem uma fortuna, estudaram em Oxford, em Cambridge. São pessoas também que agora meio que desapareceram, né? E uma dessas pessoas, o Jacob Rees-Mogg, que eu não sei se os brasileiros conhecem, ele é um dos arquitetos do Brexit e ele, assim que aconteceu o Brexit, colocou todos os investimentos dele na Irlanda. Isso mostra que eles são canalhas. Esperto. Canalha, mas é esperto. Não sei, eu não digo que geneticamente ele é a evolução da raça, mas eu acho que, assim, como descendência genética, etimologicamente, eu acho que eles
que eles têm o direito de fazer isso, sim, de proteger as fronteiras, porque eles têm o direito natural inerente àquele pedaço de terra e que não pode ser invadido por pessoal de raça inferior aí, que vem de África, vem de Arábia dos muçulmanos. Eles têm o direito inerente àqueles pedaços de terra. Eles têm que defender com unhas e dentes. Entende? Não, sim, mas tá na União Europeia, você pode defender. A União Europeia não inclui nenhum país muçulmano, nem nenhum país onde é que a maioria das pessoas são de raça que não seja branca. Exato. Mas mesmo assim eles continuam advocando essa maneira racista de pensar até para as pessoas, até para francês e alemão e sueco. Virou um estilo nacionalista tão forte que só British is Por que good. que você acha? Mas é claro, for... mas e por que você acha? Eu acho que sim, a Península Ibérica é a raça superior, mas até aí tem uma escala de superioridade e inferioridade das outras raças. Tem aí uma escadinha de raça, né? E não acho que a raça dos britânicos é tão inferior assim, não, às dos portugueses. Eu acho que isso é uma raça bem estabelecida, geneticamente modificada, que é superior às outras raças mais escurinhas de melanina. Quanto a isso, você não tem a menor dúvida. Entende? Por que você está dizendo que racismo é ruim? Se me diz que racismo é ruim, eu não acho ruim. Eu pergunto para você. É péssimo, né? Porque essa melanina que você tá falando foi causada porque as pessoas moram num país que tem mais sol. Não tem nada a ver com o jeito que essa pessoa vai ser intelectualmente. É que ela mora num país onde é que tem mais sol e a pele começa a se proteger mais. É uma coisa natural, a evolução da espécie. Perfeitamente errado, eu te digo. Tem nada a ver, porque... Viemos da África, só ficamos brancos depois de ir pro norte, de ir pra Europa. Você tá errado. Depois de... Você tá errado. Tô certo, lê qualquer livro de evolução da espécie, qualquer livro de ciência, lê o Sapiens do Yuval Noah Harari, eu esqueci como é que fala o nome dele, mas esse cara, puta livro foda. Dá uma lida nesse livro, você percebe que é normal, historiadores consideram que a raça humana veio da África e foi ficando branca conforme a raça humana tinha que absorver mais sol, porque estava chegando na Europa, tinha menos sol, tinha que absorver mais, tinha que reduzir a melanina na pele, caralho. Que besteira. Quem disse isso? Por que você está me dizendo que... E por acaso esses historiadores aí que escreveram isso era de qual raça? Não era da raça pura, por isso que pensa assim. Um deles é israelense, outro que eu tô pensando é o David Attenborough, ele é inglês, ele mora inclusive aqui no meu bairro. Ele é ariano, purinho que nem você. O dia que um português falar isso, aí tu pode acreditar. Puta. Então eu te digo como português. Exatamente, eu te digo como ibérico raiz, que essa teoria não tem o menor fundamento. Se originaram ali outras espécies de homo sapiens, que veio dos neandertais, que já estavam no norte da Europa e que sabiam provisionar alimento, tinham uma cultura de trabalho exatamente porque o frio obrigava a isso. Porque o que acontece aqui no Brasil? Eu falo, você ouve. Eu falo, okay. Você ouve. É o seguinte, o que acontece? Aqui no Brasil tinha essa cultura aqui, esse clima... quente, esse clima mais ameno, que deixa as pessoas com preguiça de trabalhar. Já tem tudo à disposição, não tem neve, quando quiser sai, mata um tatu para comer, aí dá sono, você deita na rede, de bruço, como diria já o amigo meu, se você quiser. Você faz o que te der na telha. E isso gera uma falta de trabalho, gera uma falta de senso de provisão, de provisionamento, estocar alimento, gera uma falta de planejamento de futuro. E na sociedade que tinha mais esses problemas do frio, né? Do tempo mais frio, as pessoas organizavam mais o tempo. Pegava e dividia o calendário e o espaço metodologicamente. Isso foi a base do capitalismo moderno. É por isso que lá é mais evoluído. Agora vem me dizer que saiu todo da África, de imigração, umas teoria maluca que não tem o menor senso. Mas isso foi antes. Exato. Eu te digo, não foi nada antes. Como é que você vai me provar que
que não tinha nenhuma espécie diretamente já do norte da Europa. Você não vai me provar, isso aí Porque é não teoria... tem nenhum fóssil de ser humano mais antigo do que o mais antigo achado na África. Logo, existe uma correlação entre os fósseis. Qual que é o plural de fóssil, Clara? Plural de fóssil. Eu Fósseis? nunca ouvi tanta besteira, não sabe nem falar português, quer me explicar de história, de genética, de evolução da espécie. Você, os seus erros de português aí, Eri, você é o sinal de involução da espécie. Você é uma desonra para os arianos da tua espécie aí, dos alemão. Mas eu falo pelo menos 5 línguas. Então eu tenho uma desculpa. Qual que é a sua desculpa, professor? Eu não preciso de desculpa, não preciso me desculpar com ninguém. Eu só falo verdades e quem quiser ouve. Eu não falo desculpa. Uma das suas verdades aqui é o livro que você lançou, que é o Brasil Exit. Que você quer que o Brasil saia do Mercosul e da América do Sul e que vire não uma ilha, mas uma península, que nem a África. Península flutuante, exatamente. Península flutuante, só com uma cordazinha, uma pontezinha que deixa todo mundo entrar e sair. Exatamente. BR Como é Exit, que é Brasil Exit. Como é que isso funcionaria só a logística, assim? Por exemplo, você na fronteira com a Guiana Francesa, você ia empurrar os países para cima ou você vai deixar o Brasil mais para o sul? Vai deixar o Nordeste um pouquinho mais frio? Eu vou deixar o Brasil uma grande nau. Sabe, nau marítima. Vai ser uma... Ah, não, sim. Sim, a nau, isso. A nau Brasil. Já diria Bolsonaro no Twitter, né? Que eu confundo às vezes, eu não sei se ele fala aí do... Porque se você observar aquele vídeo do rapaz do Golden Shower, tem uma parte ali do dedo anal. Então eu digo anal Brasil. Esse governo é um caldeirão de semiótica. Já diz a verdade traduzida em poucos símbolos. Basta saber interpretar, não é verdade? E aí quando eu vejo aquilo, está em consonância com a ideia do meu Brasil. Anal Brasil, que é o grande navio que vai ser regido... Porque eu pergunto para você. Aquele que entende de um conjunto de navios, entende da coletivo de navio. Pergunto para você, qual é? Ah, tem o grande Pedro Álvares Cabral veio com uma manada. Impressionante, impressionante. Impressionante. Olha, É uma manada. nem nos comentários dos meus alunos no YouTube eu vejo assim o nível de involução da espécie como esse interlocutor com quem fala. Impressionante, viu? Não, impressionante. Então, o coletivo de... Tá bem, então pode ser porque coincide. Vamos lá tentar de novo. É um coletivo de carros. Qual é que é? Engarrafamento. Meu Deus do céu, vamos lá, vamos tentar de novo. É um coletivo de caminhões. Aquele filme do Stephen King, Comboio. Meu Deus do céu, vamos lá tentar de novo. Comboio do medo, não? Meu Deus do céu, vamos tentar de novo aqui. É um coletivo de avião. 3 pontinhos, Frota. aérea. Isso, exatamente. Finalmente se acertou. Impressionante como demorou. Mas a gente pode aplicar frota para navio, especialmente conhecido por navio, não é mesmo? E se eu quero fazer a nau Brasil, a grande nau Brasil, quem que eu chamaria para ser o comandante dessa grande nau? Para comandar a frota. Aí já estou dizendo nos nomes. Bom, pelas suas indicações, eu diria que provavelmente um dos convidados o convidado de 2 episódios atrás, eu acho. Eu não estava aqui presente, mas ele fez um episódio com a gente que foi o Ale Frota. Perfeitamente. Nosso nobre deputado federal, que está na bancada do grande Bolsonaro, que irá colocar a nau Brasil no caminho certo. Não é verdade? É isso daí que acontece. Então ele vai... O Frota, ele vai com essa nau tentar... O Frota é a nau. O Frota, quando eu penso em frota, eu penso em anal. Você não pensa também? Eu penso em anal também.
Então, Agora eu a tô nau pensando, frota. ainda mais depois de você me falar. Pois é, E porque ele já tá nesse processo de separar o Brasil do resto dos países para poder, sabe, lançar rumo pro mar? ele sempre esteve. Porque, claro, ele também teve as suas mensagens subliminares. Se você olhar no Facebook, aí no YouTube, tem uns vídeos dele rolando falando que o negócio é comer cu e buceta. O Uhum, negócio de. controverso. Exata, exatamente. Tem a história lá do comer cu, que é dos ananistas e etc. Mas tem a história de comer buceta. Frota, se você ver o sobrenome em português, vai purificar a raça comendo buceta e tirando a Nau Brasil para não deixar mais cruzar com o resto das raças inferior, certo? Até que a gente consiga purificar o resto que sobrou na Nau Brasil. Para purificar, se tornar 100% portuguesa. A Entendeu? minha produtora aqui, a Clara, ela já tomou uma iniciativa. Muito bom, Clara, obrigado. Ela tá ligando pro Frota agora. Vamos ver se ele atende, porque aí ele pode explicar um pouquinho dos planos dele e vocês podem bater um papo sobre o que tá acontecendo aí desse plano. Ele tá atendendo? Atendeu? Alô, Frota? Alô? E aí, beleza? Prazer falar contigo, grande frota. Aqui quem fala, professor Tidinho. Como é que você tá, meu grande amigo? Valeu, professor. Aí é nóis, hein? Pô, você tá Somos nós, falando né, de. frota? Somos nós, porque você tá fazendo aí a regência verbal errada. Somos nós, eu e você, verdade. Imagino, mas porque é professor, eu deixo, né? Mas na hora de fazer o anal, é eu que ensino, né? Porque sua mulher já me explicou que tu precisa de umas ideias ainda, né? De como entrar lá. Você é muito. Vai com muita sede ao pote, foi o que ela falou. Né? Tem que ir com Bom, calma. enfim, eu vou perguntar para você aí como é que tá o projeto aí do Anal Brasil. Vamos parar de falar de assunto íntimo, né? Porque cada um cuida do seu, já diria você no YouTube, não é verdade? Mas você que casou, né? E é sua mulher que tá falando comigo, pedindo pra você tomar mais cuidado, né? Porque ela tá disposta a experimentar, mas você tem que respeitar é, ela e fazer com calma e não ser agressivo. E não sei, ela tá meio triste com você, né? Por isso que eu aceitei a ligação do telefone. Geralmente eu não gosto de fazer gravações de podcast sem saber, com muita antecedência, mas a sua mulher realmente está chocada com a sua violência na cama. Desde que eu te dei umas ideias. Eu tenho uma responsabilidade disso? Tenho, provavelmente. Mas te peço aqui agora que tu tome cuidado, né? Só tem uma mulher e não É pode. porque como a gente assiste muito aí os teus filmes, né? Eu fico empolgado e aí às vezes a gente acaba Mas nós somos saindo profissionais. dessa relação monogâmica, tendo umas ideias boas, né? Não tenho nada, não tenho nada contra você. Acho que você se regenerou dessa ideia pervertida de homossexualismo, mas eu acho que você é um profeta por assim apimentar as relações com seus vídeos, que na época nem era YouTube ainda, a gente alugava VHS das brasileirinhas, já tinha o grande frota lá, não é mesmo? Pô, obrigado por ter alugado e de alguma maneira esse dinheiro entrou no meu bolso, então eu agradeço mesmo. Serviu para financiar a tua campanha. E o bom é que você está aí agora comandando o Anal Brasil e eu tô por trás de você, sempre apoiando. Grande Muito amigo Frota. obrigado. Vamos precisar de muitos capitães, né? Para poder levar essa frota para frente. Vai ser um processo incrível de destruir as placas tectônicas para poder remover todas as
Fronteira, você quer dizer, né, Alexandre? Fronteira. Os meus parentes, né? As fronteiras, vamos destruir elas tectonicamente e a partir daí vamos poder levar o país para mais perto da África, né? E voltar às nossas raízes, mas mesmo assim tendo uma distância que o mar propõe e não sendo contaminado, né, por toda essa nojeira. Exatamente. É por isso que eu coloquei o Brasil nas suas mãos e nos seus dedinhos, né? Que a gente sabe para onde você gosta de mandar. Prazer falar contigo. Agora, deixa eu voltar a falar aí, porque o entrevistado aqui sou eu, né? Não é toda hora que o pessoal tem o privilégio de falar com um professor fora de sua aula do YouTube. É verdade, Frota, sai daí, sai da linha. Obrigado por atender. Pô, mas vocês que ligaram, né? Vocês são bem nojentos, porque eu achei que era importante, né? A Clara só me liga quando é importante, mas tudo bem. Vocês são uns escrotos mesmo. Eu nunca mais vou falar com vocês, tá ok? Professor, eu entendo totalmente sua posição. Eu entendo a posição que você me ensinou e eu pratico também com a minha mulher e te agradeço de antemão já todas as posições que você ensinou também. Mas vai com calma, né? Vai com calma, por favor. Bom, obrigado aí, Frota. Vamos falar então, você quer falar mais dos seus livros? Que tem mais 2 livros seus aqui que eu tenho aqui na minha frente que a gente... meio chocantes. Um deles fala porque tem o do método... Oi? Não, leia o outro. Este eu vou falar depois. Tem um outro que eu te passei aí na relação. A globalização é fagocitose de gente. Na verdade, eu vou falar... Não, eu quero dizer de um método fonético que eu tô inventando. Ah, sim, sim. É o método fonético. Você tá escrevendo um livro agora, né? Exatamente. É o meu projeto em andamento. E o nome dele aqui que eu tenho aqui na minha frente é Profecia Fonética, a Palavra do Messias. Você está escrevendo um livro religioso? Não tem nada de religioso, eu só sei interpretar os vocábulos. Não sei se você está acompanhando aqui o ministro da Educação, grande Ricardo Vélez Rodrigues, indicado pelo grande Olavo, professor Olavo de Carvalho, com quem eu mantenho contato. Gênio. Grande gênio. É o responsável aí pelo novo projeto educacional do Brasil, que é o método fônico de educação das pessoas. É o método fônico silábico, que os nossos avós aprendiam português assim e falavam português muito melhor, com a pronúncia de T's e D's, inclusive, que o professor Tirinho faz. Não é verdade? Uhum. E falar falar de você em terceira pessoa, isso também é uma coisa que eles ensinavam na época. Exatamente. Eu e Silvio Santos adoramos falar de nós mesmos em terceira pessoa. Grande abraço ao Silvio Santos, inclusive, que eu sei que ele está sempre aqui no Mamata Connection. Sempre comentando nos episódios, é um saco até, porque ele não para. Ele só toda hora e-mail, toda hora quer dar pitaco. Exatamente, mas aí eu te explico no que consiste esta profecia fonética. Eu digo que as coisas todas já são reveladas nos próprios nomes, não é mesmo? Como eu te expliquei agora, o próprio Frota é o comandante da Nau Brasil. Estava escrito lá no nome dele, o predestinado. Alexandre, que é o Alexandre o Grande, né, que é imperador, e Frota, porque a Nau Brasil vai ser comandada por ele, não é mesmo? Por exemplo... Grande Alexandre que foi imortalizado na TV, nos filmes, pelo Colin Farrell. Né? Quem melhor? Tava tudo escrito. Pergunto para você, como é que é seu nome? É Eri, de verdade, sobrenome Kiditz. Correto. Então, eu pergunto para você, Eri, como todo grande comediante, é o grande comediante Eri Johnson. Você já foi comediante, então você, grande comediante e ator Eri Johnson, um dos grandes expoentes aí da dramaturgia nacional brasileira globalista. Agora, eu nunca fui comediante. Você está falando que eu fui comediante, eu nunca fui comediante, sempre fui jornalista. Tem gente que fica falando que esse podcast é de comédia, que é de galerinha alternativa hipster, tentando fazer comédia irônica e o caralho. Deixar bem claro que isso aqui é jornalismo e é que se a realidade tá ridícula pra você, isso não é nossa culpa, não. É ridícula. Tá escrito no teu nome. Eri. É Eri. Olha, pronunciei certinho agora. Eri. Fazia tempo que eu não...
Porque você ri agora e você mais diz do que ri. É o eri que diz. Não é isso? Você diz também, porque você fala que você é jornalista. Tá tudo escrito nas profecias dos vocábulos silábicos. Uau. Tá perfeitamente, você é o eri. Nosso, o outro integrante desse podcast que eu tô lendo aqui, que é o Gustavo Brandão. Que é o Gustavo, que em latim quer dizer gostava, que ele gostava de participar daqui. Só que agora ele ficou mais brandão, ele tá mais brando e não participa muito mais. Não é verdade? É isso que aconteceu. Tá tudo escrito nos vocábulos aí. É presidente Jair Bolsonaro. É isso, porque aqui que é Jair já foi, já é. Melhor Jair se acostumando. O bolso vai ser melhor pro nosso bolso, não é mesmo? Tá tudo escrito. Grande Paulo Guedes fazendo a reforma da Previdência para nós mesmos aí. Fantástico, uau. Eu tô começando a aderir a essa metodologia aí, porque eu tô convencido. Porque se pensar mesmo. Vamos usar alguém que é fora da política, que a gente pode usar de exemplo. Vamos pensar Cauã Raymond, né? Ele teve vários caos, né? Mas agora E ele ele virou foi o rei. rei, Virou rei. virou rei do monde, Exatamente. né? Rei do mundo. Porque se você pensar, quem tá dominando a mídia brasileira é Cauã Raymond. Exatamente. Não preciso mais nem explicar nada. Tá vendo como você tá ficando inteligente só de conversar comigo? Nossa, fantástico. Tô ansioso pra esse livro aí, porque vai lançar no mundo todo, no Brasil? Como é que vai ser o lançamento disso? Vai lançar, já está sendo lançado, porque já explicaram para as pessoas e as pessoas já estão aplicando nas suas próprias vidas, não é? Pensa em algum grande comediante brasileiro aí. Fala o nome de algum grande comediante aqui brasileiro. Um grande. Felipe Ramache. Então, vamos interpretar comigo. Vamos ver se me ajuda. Felipe. O que quer dizer Felipe? Alguém que fere alguém chamado Lipe. Quase isso. Quase isso. É um felino no latim. Felino. Ah. Que é um gatinho. Tá. Não é? Não porque é bonito, mas porque tem a mentalidade de um felino que ainda não atingiu o nível primata. Tá, que gato é sempre meio burro, né? Exatamente. Mas tem 7 vidas, né? Você acha que morreu, mas de repente aquela porra aparece. Mas eu prefiro ter uma vida com um cérebro que funciona do que 7 vidas com o cérebro de um gato. Pois é. Aí daí até concordo com você. Aí você vê Ramashit, que é rama de ama, shit de merda. Ele ama merda. Não é mesmo? Pois é. É um felino que ama merda. Se você olhar o gatinho, ele fica lá, deitado no cocô. Na caixa de areia lá, cheirando a própria merda. Que Por horror. aí. Felipe Ramache, que nojo de você, Felipe Ramache, cheirando o próprio cocô. Vai se fuder. Pois Não vou ser é. mais fã. Não vou ser mais fã por causa disso. Essa foi a coisa que eu achei nojenta dele. Vamos Pois pensar, que mais tem? Vamos falar. Bom, o Silvio Santos que você falou, o Silvio Santos, qual que seria como é que a gente quebraria o nome dele? O Silvio O que de- quer dizer Silvio? Eu pergunto pra você. Silvio veio da selva. O Brasil é uma grande selva. O que tem no Eu Brasil achei que era também? eu achei que era ver no passado em inglês. Silvio. Ah, entendi. Você tá bom de trocadilho. Mas vem de selva. Tem Silvio, que é selva, e tem o santo, que é a Igreja Católica do Santo do Brasil. Misturar a selva dos índios, que aqui só tinha verde, aquela porra toda antes de ser colonizado, e depois misturou com o santo do catolicismo. O Silvio Santo, grande símbolo do Brasil. Não é verdade? É. Exatamente. E o nome dele que então aconteceu. normal? O Cenor Abravanel. Cenoura é de quê? É de cenoura, que aqui tem De bastante cenoura. coelho, porque aqui todo mundo reproduz fácil, parece coelho acasalando. Né? A E brava. Abravanel Alguém é tá de bravo alguma pra coisa- cacete. Ah. Então alguém teve. Quando o Silvio Santos nasceu, alguém ficou muito puto e falou:
Esse cara aí é filho do Abravanel. O cara que tá Isso, bravo ali. exatamente. Exatamente. Tá. Nel era só. Caramba, Nel sim é o nome, é a grande Nel que ficou brava. e ele é Minha mãe. neo. Mas ele é neo. Algo mais? Ele é neo. É Hum. neopentecostal. Neopentecostal. Neopentecostal, igual essas igrejas. Por isso que ele é muito amigo do Tá, Edir então ele Macedo. realmente largou. Ele É que é largou as raízes evangélico judaicas. neopentecostal. É o Brasil. Exato. Não, tem tudo a ver com Juda. Já acho que eu acompanhei que Silvio Santos já explicou as Sim, ligação do judaísmo com o mas eu neopentecostal. só Ele tô em expõe. dúvida, tipo, se o Silvio Santos acredita em Jesus ou não. Essa é a minha única dúvida. Ele não tá nem aí, como todo judeu. Ele bota lá para ganhar dinheiro, o Jesus no meio da programação. Tu não lembra nos anos 80 que aparecia a imagem de Jesus? É isso que acontece. Tá certo. Eu sou dos Entendeu? anos 90. A imagem que aparecia pra mim geralmente era do Serginho Groisman, era. Quem mais estava no SBT nos anos 90? Foi o começo do reinado de Celso Portiolli, né? Tinha César Filho, Eliana. Putz, um elenco. O Silvio Santos sempre foi um. É que nem goleiro no Palmeiras, sabe? Sempre vai ter um elenco forte. Grandes ícones, exatamente, do pensamento moderno do Brasil. É por isso que eu falo que esse país ainda tem salvação. É. Porque é só você ligar a televisão que você vai receber cultura diretamente das ondas de imagem que vem dos estúdios do SBT, menos da Globo, que é globalista. Pena que a Globo globalista. Mas a minha esperança é que a Record é universal. Por isso que eu escrevi esse livro. A Globo globalista, a Record é muito mais universal e consegue transmitir, por isso, a mensagem de Deus. Não fica circunscrita ao planeta, à Terra, não é? Não fica globalista, é universal. Por isso que fala de Deus, por isso que tem um pastor em nome de Jesus transmitindo a mensagem de Deus. É por isso que é a única emissora autorizada a transmitir as entrevistas do Messias. E por isso que o Bolsonaro é o Messias também, que está explicado no meu outro livro que explica também os nomes fonéticos como predestinação da pessoa. Mas, Não é mas mesmo? você vê. Se você vê, Desculpa. tá tudo relacionado. Não, que você falou da Igreja Universal ser muito mais aberta aos outros planetas e tudo, só que vamos combinar que na Record, né, quase não se fala de outros planetas. A cobertura no jornal da Record quase nem fala de coisa fora do Brasil. Não tem nenhuma notícia de Júpiter, não tem nunca notícia de Uranus, nunca tem notícia de Urano. Nunca tem notícia de Plutão, que não é mais planeta. Nunca tem notícia de. Sabe? Vai ignorando o resto do sistema solar. Não estamos nem falando do resto do universo, sabe? Eu estou falando só aqui dentro do sistema solar, não estou falando de Via Láctea. Então você falar que a Record é universal Exatamente. e ela não está representando todo essa vamos combinar, o universo é gigante, a Terra é minúscula e o Brasil é menor ainda. O fato de vocês da Record nunca comentar nada desses outros planetas e de outras galáxias, eu acho que realmente mostra uma falta de genuíno. Como é que eu falaria? Não está sendo genuíno, vocês não estão sendo genuínos. Porque não mesmo, porque genuíno é nome de petista. E aqui a Segunda gente vez não que gosta que eu caí nessa de cilada de petista. falar genuíno. Não podemos falar de PT, não podemos falar de marxismo, nada que é vermelho. Que Genuíno não deu certo, foi comandante do mensalão, está na cadeia, graças a Deus. E é por isso que a Record não fala de nada de genuíno. Tá, mas Porque também o globalismo pode invadir e dominar tudo. A gente tem que fortalecer as nações também contra o possível domínio de Júpiter, de Urano, de Saturno. Não tem que ficar falando, dando destaque, dando palanque para as outras monarquias global, Mas de outros então planetas. vocês não são Mundial, eu universais. digo. A Record não é universal. Desculpa então, porque se a Record não começar a reportar o que está acontecendo em Netuno agora, enquanto a gente está falando, o aquecimento global não é só na Terra não. Netuno está se fudendo com isso. E ninguém da Record fala nenhuma notícia de como está afetando o planeta em geral lá.
sabe? Isso é um lapso que seu argumento vai pro caralho quando eu ouço isso. É verdade. Olha, porque o que acontece? A gente tem que ter a nossa rede de comunicação para comunicar, porque as fake news da grande mídia, elas impressionam. Por isso que eu digo, você tem que se informar mais pelo WhatsApp. Quer saber de Netuno? Entra no WhatsApp da família. Quer saber de Saturno, que é anel? Entra no WhatsApp da relojoaria. Ou do Frota. Quer saber de Plutão? Entra no WhatsApp da Disney. E por aí vai. Este é o verdadeiro canal de informação. Agora, foi um prazer falar com você, porque... Peraí, meu neto tá... Peraí que meu neto tá colocando a fralda aqui. Tira a fralda da... Não, eu já não falei pra você que é só quando a fralda tá limpa que você pode botar ela na testa? Tira daí. Peraí que ele tá marrom aqui. Ô, Lucas, dá pra tirar a fralda de cima do cucuruto? Tu tá parecendo aquelas... Freira Quark. Meu Deus do céu, hein? Tá triste. Bom, vou mandar um abraço pra você, que eu preciso cuidar aqui do meu neto. Vai lá, cuida do netinho. Tá bom? E boa sorte. Uma satisfação falar contigo. Boa sorte com um novo livro, eu tô curioso, quero ler. Acompanhe no meu canal do YouTube, Professor Tidinho, que lá eu dou os teasers, dou os briefings e de tudo que tá rolando no processo de escrita deste livro. Abraço para vocês do Mamata Connection, grande desserviço mundial que vocês fazem. E o desserviço dessa semana fica por aqui. Nos achem no Facebook e Twitter, nos sigam, se divirtam e nos veremos semana que vem. Não sei com quem, não sei aonde e não sei porquê. Até lá!